Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora de Cidades Efetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista, junto com Rafael Morales, especialista em ESG, professor e consultor da Conversa Sustentável, e Sidney Cincoto Júnior, design de projetos da Conversa Sustentável, co-idealizador de Cidades Efetivas. Vamos falar hoje sobre o aumento das emissões globais de gases de efeito estufa após o Acordo de Paris. Segundo informações compartilhadas recentemente pelo Clima Info, a assinatura do Acordo de Paris em 2015 não se refletiu em uma redução das emissões de gases de efeito estufa pelos setores econômicos mais intensivos em carbono. Pelo contrário, segundo o novo relatório divulgado em abril de 2024 pelo Influence Map, com informações do banco de dados do Carbon Measures, o setor de combustíveis fósseis emitiu mais carbono entre 2016 e 2022 do que nos 7 anos anteriores à conclusão do acordo. Sidney, conta pra gente sobre esse relatório e como isso tem influenciado o clima. Oi, Vivian. Então, antes de falar um pouco sobre isso, eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes o que é o Carbon Majors, né? Que talvez as pessoas não conheçam, nunca tenham ouvido falar disso. Carbon Majors é um banco de dados que reúne informações sobre a produção dos 122 maiores produtores mundiais de combustíveis fósseis e cimento no planeta. Esses dados do Carbon Majors, né, eles formam uma série histórica da produção desse segmento desde meados do século XIX. Ou seja, é um banco que tem o registro desses setores, né, da indústria petrolífera, de carvão, de cimento, enfim, né, desde mais ou menos metade do século XIX. E é com base nesses dados, nessas informações, que é possível quantificar as emissões de CO2 que podem ser atribuídos a essas 122 empresas nas suas operações. Então, com base tanto nas suas operações, na sua produção, como comercialização. Então, é a partir daí que o Carbon Majors consegue oferecer para nós essas evidências, para a gente entender como que vem esses setores da indústria mundial vem liberando, né, os famosos gases de efeito estufa, aí, contribuindo para o aquecimento global. O que trouxe, né, esse relatório sobre essas emissões? Então, de forma ampla, o relatório apresenta que desde 2016, ou seja, desde a assinatura do Acordo de Paris, 88% das emissões estão associadas a 117 empresas do setor de combustíveis fósseis e do setor de cimento, sendo que 38% são empresas que estão diretamente relacionadas às estatais, são empresas estatais de governos do mundo todo. Outras 37% são empresas que possuem participação estatal e capital privado, enquanto outras, né, 25%, os outros 25%, são de companhias privadas. Esse é o cenário geral. Mas os dados mostram ainda que a maior parte dessas empresas expandiram as suas operações de forma mais intensiva, liberando mais carbono nos 7 primeiros anos depois do Acordo de Paris, ou seja, de 2016, né, a 2022, no lugar de diminuir as emissões, a atividade dessas empresas aumentou as emissões. E isso é um problema. Por quê? Porque isso compromete a meta que nós temos, né, de não superar 1,5 grau de aquecimento em relação ao início do período industrial até 2030. Só que essa meta, né, parece que já não vai ser possível mais ser cumprida. E o que mais traz desse relatório? Ele traz ainda uma
observação ainda mais específica, né, olhando com um olhar mais específico, que 80% dessas emissões são advindas, não, antes eu disse que eram 88% que eram emitidas por 117 empresas, mas ele desce um pouquinho o dado e fala, olha, se a gente tirar 8% e colocar 80%, a gente vai ver que apenas 57 empresas, né, privadas e estatais são as maiores poluidoras, ou seja, as maiores emissoras. Então, veja, é uma quantidade minúscula, né, se a gente for pensar em termos mundiais, de empresas responsáveis, são 57 por 80% das emissões, né? E isso é um dado, né, muito relevante. Por que que é um dado muito relevante? Porque a gente tem as COPs, tem os encontros, os esforços governamentais, os esforços empresariais, ou seja, as pressões da sociedade civil para que para que a sociedade global, né, atue de forma a tentar reduzir essas emissões para que a gente não estoure as metas do Acordo de Paris, porque a partir disso a gente não sabe o que pode acontecer com o clima. Então é nesse sentido que o aquecimento, né, global que nós estamos vivenciando agora, ou melhor, não o aquecimento global, mas assim, não ultrapassar as metas do Acordo de Paris virou um problema. E nós temos uma outra informação que saiu junto com esse relatório no mês de abril. Que informação é essa? Ou seja, que nos últimos 10 meses, de forma consecutivamente, a temperatura média da Terra vem aumentando. Então, isso demonstra o quê? Uma tendência de que esses 10 meses consecutivos do aumento médio da temperatura da Terra de 2023 até março desse ano, de 2024, é um dado muito significativo, porque só nesses 10 meses nós já ultrapassamos 1,5 grau. Ou seja, foi verificado que no último ano nós chegamos a 1,58 graus Celsius acima da média pré-industrial. Ou seja, então a meta de Paris, a primeira meta, que seria não ultrapassar 1,5, já foi ultrapassada nesse último ano. Né? E ainda juntando esse relatório, né, sobre a ação das empresas petrolíferas e das empresas de cimento, é um dado muito preocupante, muito relevante para a gente pensar qual será, né, o futuro do clima daqui em diante. Muito bom. E agora, né? O que faremos, né, Rafa? Como é que as empresas elas podem contribuir para compensar suas emissões? Quais são esses critérios, né? ESG, como que a gente pode, então, avançar definitivamente nessa agenda frente a esses dados, né? Agora do mês de abril também, que é comemorado o Dia da Terra, Dia dos Povos Originários, né? Estamos aí maltratando o planeta, não é mesmo? Vivian, o que as empresas e os estados podem fazer é aumentar o seu controle e medição de controle de emissão de gases, ou seja, ainda há pouca regulamentação. Na semana passada, o Federal Reserve dos Estados Unidos voltou atrás no sentido de obrigar a elaboração e a divulgação de inventários de emissões de gases de efeito estufa para as empresas norte-americanas. Ele deu um passo atrás por conta de questões políticas e relacionadas à eleição, e pressões do Partido Republicano e de empresas do setor de petróleo e de extração de recursos naturais. Então, se os governos e os estados solicitarem e obrigarem as empresas a controlar e a medir suas emissões de gás de efeito estufa, ela com certeza também vai dar o exemplo, porque, como o próprio Sidney falou, são as empresas controladas pelo Estado que são grande parte das emissoras.
Então, tem os dois lados, tem o governo e tem as empresas. O governo precisa solicitar que as empresas, né, obrigar que as empresas controlem as suas emissões, as empresas controlarem as suas emissões, conhecerem o seu potencial de emissão e né, de emissão de gás de efeito estufa, para que a gente comece a pensar em planos e uma governança, tanto das empresas como também dos estados, de mitigação desses impactos de forma mais estruturada, ou seja, o que a gente vai fazer para, agora que a gente sabe que a gente emite muito mais do que a gente deveria emitir, o que a gente pode fazer para emitir menos, quais são as estratégias que empresas e governos, estados podem tomar para reduzir as emissões, e aí a gente pensar nas políticas públicas, né? Quais são os mecanismos e quais são os órgãos de regulamentação né, em que eles possam apoiar esse tipo de iniciativa, né? Como que o Estado e as empresas podem ser apoiados e podem conseguir avançar nessa agenda e assim, com um suporte, com políticas públicas claras, com investimentos, com uma preparação para que isso aconteça. A gente vê que ainda a gente está engatinhando em ambas as partes, tanto no controle das emissões, como nas regulamentações, como nas práticas e, consequentemente, nessa terceira parte também. A gente precisa avançar essa agenda em diversas frentes. Ela, como o Sidney colocou, ela é urgente, o nosso planeta precisa, e não só o planeta, nós precisamos reduzir os efeitos do aquecimento global e as emissões de gases de efeito estufa, mas para isso acontecer é preciso fazer muitas coisas, e eu vejo que a gente também está fazendo pouco. Muito bem. Ô, Rafa, e assim, do ponto de vista, por exemplo, da transição energética, né? Fico pensando que esse seria um bom caminho, talvez, para ajudar a avançar nessa agenda, né? Mas toda vez que parece que a coisa anda, volta e trava de novo, né? O que vocês Pois acham? eu acho que aqui no Brasil a gente é um bom exemplo de como isso é contraditório, né? Enquanto o Brasil investe e tem um parque de geração de energia que ele é majoritariamente renovável através do incentivo à produção de energia hidráulica, né, de fonte hidráulica, e os projetos de 15, 20 anos para trás de geração de energia solar e eólica, o Brasil ainda não consegue se ver livre das tentações do petróleo, né? A gente vê nas discussões aí na mídia e nos jornais essa questão de que o governo ainda tem interesse em investir em petróleo, em explorar petróleo. Então, como é que a gente pode falar de transição energética se a gente ainda procura investir em petróleo? Então, a gente tem que investir em energias renováveis, mas desinvestir aquilo que é do petróleo. Mas a gente sabe que essa é uma realidade que hoje poucos países podem assumir. Acho que teve, se eu não me engano, Noruega, algum país da Escandinávia, que também que tinha uma matriz totalmente renovável ou majoritariamente renovável, mas teve a possibilidade de exploração de energia não renovável, de petróleo, gás, eu não me lembro exatamente o caso, mas o país foi à frente. Então, eu vejo que a transição energética ela é um ponto importante, mas eu ainda vejo que poucos países, ou se tem algum país de fato, a Alemanha é um país que tem uma agenda forte de investimento em energia renovável, ela tem um programa robusto de transição energética, mas é preciso que mais países avancem nesse sentido, né? Não basta só alguns países, é preciso uma governança global aí, é preciso que exista um esforço multissetorial, multigovernamental para apoiar em todos os países a transição energética, né, para a energia renovável.
Muito Tem uma bom. questão, tem uma questão também relacionada, já que a gente está falando em transições, né? Que é a transição também para uma economia circular, né? A gente não, talvez necessite, é uma coisa que uma atravessa a outra, que se combina com a outra, né? De, a gente pensando na cadeia industrial do petróleo todo, né? Dos plásticos e tal, nós precisamos também, junto com essa transição energética, fazer uma transição do modo do sistema produtivo, né? Sair desse linear e ir para um circular, também para contribuir com esse processo, porque também no sistema produtivo, lógico que o impacto maior, né, o clima, é a questão, né, do combustível fóssil, né, da fonte de energia não renovável que ele é, mas todo o sistema produtivo mundial também precisa caminhar junto nesse sentido de uma outra economia, né? De uma outra transição. Isso é um momento de transição. A gente tem que transicionar muitas coisas. Ô, Sidney, aí você falando isso, eu fico sempre lembrando, né, a história das mentalidades. A gente está nesse momento que, na verdade, é uma mentalidade política. Então, é política, é cultural, é econômica, tudo isso, né? É um paradigma, né? A gente vive a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo, ela está ancorada num paradigma aí que vem, né, do desenvolvimento, do progresso, de que as fontes de recursos naturais estão aí para servir o homem, para o seu bem-estar. Então, é uma mudança de visão de mundo que precisa acontecer, né? E como nós saímos agora do mês de abril, né, do abril indígena, me lembra muito uma coisa que está nesse ativismo dos povos indígenas, né, que é assim, o futuro é ancestral, né, eles dizem. Então, o que que é essa ancestralidade? Que eles dizem que está no futuro e não no passado. É o bem viver, é saber viver no planeta com a natureza e não fora dela, usando ela para o benefício dos seres humanos apenas, mas é compreender, é mudar esse mindset, essa visão de mundo. Isso é uma outra transição, né, ampla que a humanidade precisa passar também. Muito bom. Bem, nós do Conversa Sustentável temos como causa cidades afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. Nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.